História real dessa avó. Ela entrou como amante. Saiu humilhada com apenas uma frase. Oi, meu nome é Dionísia. Se você gosta de ouvir mais relatos como este, não esqueça de apertar o botão de se inscrever aí embaixo, se não for inscrita. E deixe seu like para me ajudar, o nosso canal. Compartilha também com aquela amiga que precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar. E olha, se você tem uma história parecida ou quer me contar alguma coisa, deixa nos comentários que eu leio todos, viu? Agora me conta de qual cidade você está me assistindo. Fico curiosa para saber até onde minha voz está chegando, através dessa telinha. E tem mais uma coisa importante. Fica até o final porque tem uma lição que só aprendi aos 83 anos e que pode mudar sua vida também. Vai te deixar de queixo caído. Você não chegou aqui por acaso. O que vai ser mostrado agora tem relação direta com mulheres que pensam que podem entrar na vida alheia e sair vitoriosas. Algumas lições só se aprendem quando a humilhação bate na porta. Existe um tipo de mulher que acredita que conquistar homem casado é troféu, que pensa que seduzir alguém que já tem dona é sinal de superioridade. Essas mulheres chegam confiantes, saem destruídas, e quase sempre por uma única frase no momento certo. Quem ignora a força de uma esposa experiente quase sempre percebe, tarde demais, o tamanho do próprio erro. A história que você vai ouvir agora mudou a vida de uma dessas mulheres para sempre. Se quiser continuar recebendo esse tipo de alerta, se inscreve aqui agora. Era uma tarde de sábado quando ela apareceu na minha porta. Cabelo pintado de loiro, unhas vermelhas bem feitas, vestido justo que marcava cada curva do corpo. Sorriu com aquela confiança de quem acredita que já venceu, antes mesmo da luta começar. Perguntou se podia entrar. Disse que precisava conversar comigo sobre uma coisa importante. Eu sabia exatamente do que se tratava, mas deixei ela entrar mesmo assim. Ela se acomodou na minha sala como se fosse dona do lugar. Cruzou as pernas, ajeitou o cabelo e começou a falar sobre como conheceu meu marido. Contou detalhes que só quem esteve íntima dele poderia saber. Descreveu lugares onde eles se encontravam. Momentos que dividiram juntos. Falava com um tom de superioridade, como quem revela um segredo devastador e espera ver o mundo da outra pessoa desabar. Os olhos dela brilhavam com malícia enquanto esperava minha reação. Eu a escutei em silêncio, servindo café na minha melhor xícara de porcelana. Cada palavra que saía da boca dela era como uma pedra atirada contra um vidro, mas o vidro não se quebrava. Ela falou sobre promessas que ele fez, sobre planos que tinham juntos, sobre como seria diferente quando eu descobrisse tudo. Mencionou presentes caros, jantares românticos, fins de semana que passaram longe da cidade. Queria que eu sentisse dor, queria me ver chorar, mas eu continuei ali, tranquila, mexendo o açúcar no meu café. Ela começou a ficar impaciente com minha calma. Elevou a voz, disse que eu não estava entendendo a gravidade da situação. Repetiu que meu casamento havia acabado, que ela era a nova mulher da vida dele, que eu precisava aceitar a realidade. Bateu a mão na mesa, fez o barulho da colherinha tinir contra a porcelana. Esperava lágrimas, desespero, súplicas. Quando ela terminou de falar, ficou me encarando com aquela expressão de quem acabou de soltar uma bomba. O silêncio encheu a sala como água subindo devagar. Ela esperava que eu implorasse, que perguntasse detalhes, que brigasse por ele. Imaginou que eu correria atrás do marido, faria escândalo, me humilharia tentando salvá-lo. Os segundos passavam pesados enquanto ela aguardava minha quebra. Foi então que coloquei a xícara no pires, olhei bem nos olhos dela e falei com a voz mais calma que consegui. Não gritei, não chorei, não tremi. As palavras saíram da minha boca como quem comenta sobre o tempo, simples e diretas. Ela não esperava por aquela reação, muito menos pela frase que mudaria tudo entre nós. O poder que ela achava que tinha sobre mim estava prestes a se transformar na própria ruína dela. A expressão no rosto dela mudou completamente quando ouviu minhas palavras. O sorriso confiante desapareceu como fumaça no vento. Os olhos que antes brilhavam com malícia, agora pareciam confusos, perdidos. Ela piscou várias vezes seguidas, como quem não consegue processar o que acabou de escutar.
Abriu a boca para falar alguma coisa, mas nenhum som saiu. A superioridade que carregava nos ombros desabou de uma vez. Eu me levantei devagar da cadeira e fui até a janela, fingindo admirar as flores do jardim. Ela continuou sentada, imóvel, tentando entender como a situação havia virado completamente. O que era para ser minha humilhação havia se tornado a dela. As cartas que ela veio jogar na mesa não valiam nada diante da realidade que eu acabara de revelar. O jogo havia mudado de dono em questão de segundos. Quando me virei para olhá-la novamente, vi uma mulher completamente diferente da que havia entrado na minha casa. Os ombros caídos, as mãos tremendo levemente. O vestido que antes destacava sua confiança, agora parecia apenas um disfarce mal ajustado. Ela tentou recompor a postura, endireitar as costas, levantar o queixo, mas já era tarde demais. A verdade tinha esse poder de desmascarar as pessoas, de mostrar quem elas realmente são por trás da fantasia. Ela finalmente conseguiu articular algumas palavras, mas a voz saiu rouca, insegura. Perguntou se eu estava mentindo, se aquilo que eu disse era verdade mesmo. Quis saber detalhes, pediu explicações, como se isso pudesse mudar alguma coisa. Eu apenas sorri daquele jeito que as mulheres sorriem quando sabem que venceram. Não precisava provar nada para ela. A realidade falava por si só, e ela sabia disso melhor do que ninguém. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora era diferente. Não era mais eu que estava na posição desconfortável. Ela olhava para todos os lados como se procurasse uma saída, uma forma de sair daquela situação com alguma dignidade. Mexia nas mãos, ajeitava o cabelo nervosamente, cruzava e descruzava as pernas. Todo aquele teatro de superioridade havia desmoronado como castelo de cartas. Foi quando ela percebeu que não era a única mulher na vida dele, que não era especial como pensava, que não havia vencido coisa alguma. O homem por quem ela destruiu a própria dignidade não valia nem mesmo a humilhação que estava passando naquele momento. A realidade pode ser cruel com quem brinca com fogo, achando que nunca vai se queimar. E ela estava prestes a sentir o calor das próprias chamas. Ela tentou se recompor, mas as palavras saíam atropeladas da sua boca. Disse que eu estava inventando aquilo só para me defender, que era mentira minha para tentar salvar o casamento. Balançou a cabeça várias vezes, como se pudesse apagar o que tinha ouvido. Levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na minha sala. As pernas tremiam um pouco, mesmo com aqueles saltos altos que antes a faziam parecer tão segura de si. Eu continuei na minha tranquilidade, observando cada movimento dela. Conhecia bem esse desespero. Já tinha visto outras mulheres passarem por isso antes dela. A verdade tem esse poder de desarmar qualquer pessoa, por mais preparada que ela pense que está. Peguei minha bolsa em cima do aparador e tirei algumas fotografias de dentro. Coloquei em cima da mesa de centro, bem na frente onde ela pudesse ver claramente. Quando ela olhou para as fotos, o mundo dela desabou de vez. Ali estava ele, meu marido, com outras mulheres. Não uma, não duas, mas várias. Em restaurantes diferentes, hotéis diferentes, situações diferentes. Todas achando que eram especiais, todas acreditando que tinham conquistado algo único. Ela pegou uma das fotos com a mão trêmula. Aproximou dos olhos como se não conseguisse enxergar direito. Era ela mesma ali, abraçada com ele, sorrindo como uma boba apaixonada. O rosto dela ficou pálido como papel. Deixou a foto cair no chão e se apoiou na mesa para não desabar. Entendeu naquele momento que não passava de mais uma na lista. Mais um passatempo na vida de um homem que colecionava mulheres como troféus. Toda a confiança que trouxe para minha casa se transformou em vergonha pura. Os olhos encheram de lágrimas que ela tentava segurar, mas algumas escaparam mesmo assim. Ela quis saber como eu sabia de tudo. Por que eu permitia aquela situação? Perguntou se eu não sentia ciúmes, se não me importava de ser traída daquele jeito. A voz saía fraca, quebrada, muito diferente do tom autoritário que usou quando chegou. Eu expliquei que conhecia meu marido melhor do que ninguém, que sabia exatamente quem ele era desde o começo e que tinha minhas razões para aceitar aquele jogo. Foi aí que ela começou a entender que não era apenas mais uma amante, era mais uma idiota que acreditou nas mentiras de um homem casado. A diferença é que eu sabia de tudo
e ela não sabia de nada. Enquanto ela se sacrificava por migalhas de atenção, eu continuava sendo a dona da casa, do nome, da vida dele. A humilhação estava completa, mas ainda faltava o golpe final. Ela caiu pesadamente na cadeira, como se as pernas não conseguissem mais sustentar o peso da verdade. As mãos cobriam o rosto numa tentativa desesperada de esconder a vergonha que sentia. Os ombros balançavam com soluços contidos que ela tentava disfarçar. Todo aquele teatro de mulher poderosa havia se transformado numa encenação patética de quem descobriu ser apenas mais uma peça num jogo muito maior do que imaginava. Eu me aproximei dela devagar, não por pena, mas porque queria que ela ouvisse bem o que eu tinha para dizer. Sentei na poltrona ao lado e esperei ela levantar o rosto. Quando finalmente me olhou, vi nos olhos dela uma mistura de raiva, tristeza e humilhação que nunca vou esquecer. Era o olhar de quem percebeu que jogou tudo fora por nada, que destruiu a própria dignidade em troca de mentiras bem contadas. Contei para ela como descobri sobre todas as outras, como meu marido não era nem um pouco discreto, como deixava rastros por toda parte. Ele guardava fotos, números de telefone, até presentes que vocês davam para ele. Era como se fosse um troféu para ele, uma forma de alimentar o próprio ego. E todas vocês caíam na mesma conversa. Acreditavam nas mesmas promessas, faziam os mesmos sacrifícios por um homem que não valia nem o batom que gastavam para se arrumar para ele. Ela perguntou por que eu não fazia nada. Por que não o deixava se eu sabia de tudo? A ingenuidade da pergunta quase me fez rir. Expliquei que eu tinha uma vida construída, bens conquistados, uma posição social estabelecida. Que ela e as outras eram apenas aventuras passageiras, enquanto eu era a estrutura fixa da vida dele. Quando ele se cansava de uma, sempre voltava para casa, para mim, para a realidade dele. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente quando entendeu que havia desperdiçado meses da própria vida sonhando com um futuro que nunca existiu. Que enquanto ela economizava dinheiro para comprar roupas bonitas para os encontros, eu usava o cartão de crédito dele para comprar o que quisesse. Que enquanto ela esperava ligações dele escondida, eu dormia ao lado dele toda a noite. A diferença entre nós duas era gritante e dolorosa. Foi nesse momento que ela fez a pergunta que eu estava esperando desde que chegou ali. Quis saber o que eu queria dela. Por que estava mostrando tudo aquilo? Qual era o meu objetivo? A voz saía embargada, derrotada, como se já soubesse que a resposta não seria nada boa para ela. E realmente não seria. Eu tinha um plano desde o momento em que soube da existência dela. E agora era hora de colocá-lo em prática. Levantei da poltrona e fui até a escrivaninha no canto da sala. Abri a gaveta e peguei uma pasta que estava guardada há semanas, esperando por esse momento. Voltei até onde ela estava e coloquei a pasta sobre a mesa, bem na frente dela. Disse para abrir e ver o que tinha lá dentro. Ela hesitou por alguns segundos, mas a curiosidade venceu o medo. Quando abriu a pasta, o pouco de cor que ainda restava no rosto dela desapareceu completamente. Lá dentro estavam documentos, comprovantes, registros de tudo que ela havia feito nos últimos meses. Fotos dela saindo do trabalho, chegando nos hotéis, entrando no carro dele. Tinha até os recibos dos presentes que comprou para ele, das roupas que gastou uma fortuna para impressioná-lo. Eu sabia da vida dela melhor do que ela imaginava. Conhecia os horários, os lugares, até o nome dos amigos que cobriam as mentiras que ela contava para a família. Ela olhou para mim com uma expressão de terror puro. Perguntou como eu consegui tudo aquilo, se eu estava seguindo ela. Expliquei que não precisava seguir ninguém, que bastava conhecer bem meu marido para saber exatamente onde procurar. Ele sempre seguia o mesmo padrão com todas vocês, os mesmos restaurantes, os mesmos hotéis, até as mesmas desculpas. Era como um roteiro ensaiado que ele repetia com cada nova conquista. Quando ela viu as fotos do próprio apartamento, quase desmaiou. Percebeu que eu sabia onde ela morava. Conhecia a rotina dela. Tinha acesso a informações que ela jamais imaginou que alguém pudesse ter. O medo tomou conta do rosto dela de uma forma que até me deu pena. Mas era tarde demais para a piedade. Ela tinha vindo à minha casa para me humilhar,
para destruir minha vida. Agora era a vez dela provar do próprio veneno. Expliquei que tinha tudo documentado. Cada mentira que ela contou. Cada compromisso que cancelou para se encontrar com ele. Sabia que ela tinha inventado cursos à noite para justificar as ausências. Que usava o dinheiro da poupança para bancar os encontros românticos. Até as conversas íntimas que eles tiveram estavam registradas ali. Meu marido tinha o péssimo hábito de gravar tudo no telefone. E eu tinha acesso a esse telefone. Foi quando mostrei para ela a última página da pasta, que seu mundo desabou completamente. Ali estava uma foto dela com outro homem, em uma situação bem íntima, datada de 3 semanas atrás. Ela não era fiel nem para o amante casado. Enquanto sonhava em conquistar meu marido, estava traindo ele com outra pessoa. A hipocrisia da situação era tão gritante que até eu me surpreendi quando descobri. Ela ficou encarando a foto sem conseguir falar uma só palavra. As mãos tremiam tanto que o papel balançava como folha no vento. Tentou explicar, disse que não era o que parecia, que aquele homem era só um amigo. Mas a intimidade da foto dizia tudo o que precisava ser dito. Ela estava sendo infiel até na infidelidade, mentindo até para quem já estava mentindo. A ironia da situação era quase cômica, se não fosse tão patética. Perguntou como eu consegui aquela foto. Quem estava me ajudando a descobrir essas coisas. Sorri daquele jeito que só as mulheres sabem sorrir quando tem todas as cartas na manga. Não era difícil descobrir nada sobre a vida dela. Quando uma pessoa acha que está sendo esperta demais, acaba deixando rastros por toda parte. E eu tinha muito tempo livre para seguir esses rastros até o fim, especialmente quando eles levavam à verdade sobre quem estava tentando destruir minha família. Ela começou a chorar de verdade agora, sem tentar esconder mais nada. As lágrimas borravam a maquiagem que ela caprichou tanto para vir me enfrentar. O rímel escorria pelo rosto, manchando as bochechas que antes pareciam tão coradas e confiantes. Era a imagem perfeita de alguém que subestimou completamente a situação em que estava se metendo. O caçador havia se tornado a caça numa reviravolta que ela jamais imaginou possível. Quis saber o que eu pretendia fazer com todas aquelas informações. Se eu ia contar para o marido dela, para a família, para os colegas de trabalho. A voz saía entrecortada entre os soluços, desesperada como a de quem sabe que está com a corda no pescoço. Eu deixei o silêncio se arrastar por alguns segundos, deixando a ansiedade dela crescer, como uma panela de pressão, prestes a explodir. O desespero nos olhos dela era quase palpável. Expliquei que ela tinha 2 opções bem simples. Podia sair da minha casa naquele momento e desaparecer para sempre da vida do meu marido. Ou podia ver todas aquelas informações chegarem nas mãos certas até o final da semana. Não era chantagem. Era apenas uma consequência natural das escolhas que ela fez. Quem brinca com o fogo tem que estar preparado para se queimar. E ela estava prestes a virar cinzas. O interessante é que durante toda a nossa conversa, meu marido estava no quarto, ouvindo cada palavra que foi dita. Ele sabia que ela viria aqui hoje porque foi ele mesmo quem sugeriu que ela conversasse comigo. Achou que seria divertido ver 2 mulheres brigando por ele, alimentar ainda mais o próprio ego. O que ele não esperava era que eu estivesse tão bem preparada para recebê-la. A surpresa seria dele também. Muito em breve, ela secou as lágrimas com as costas da mão e tentou recuperar alguma compostura. Disse que ia embora, que nunca mais procuraria meu marido, que eu tinha vencido. Mas eu ainda não havia terminado com ela. Peguei mais uma pasta da escrivaninha, menor que a primeira, mas igualmente importante. Quando coloquei sobre a mesa, ela olhou com aquela expressão de quem não aguenta mais revelações. Mas havia uma última coisa que ela precisava saber antes de sair dali. Abri a pasta na página que me interessava e mostrei para ela. Era um relatório médico, datado de 2 semanas atrás. Ela leu uma vez, depois leu novamente, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Perguntou onde eu conseguia aquilo, se era verdade mesmo. Confirmei que sim, que meu marido havia feito exames recentes e os resultados estavam ali, pretos no branco. A expressão no rosto dela mudou de desespero para horror absoluto. O relatório mostrava que ele estava doente. E não era qualquer doença. Era algo que podia ser transmitido.
algo que todas as amantes dele corriam o risco de ter contraído. Ela perguntou se eu sabia disso antes, se por isso eu não me importava com as traições. Expliquei que descobri há pouco tempo e que sim, isso mudava tudo. Não era mais apenas questão de orgulho ou de salvar um casamento. Era questão de saúde, de consequências que podiam durar para o resto da vida. Ela quis saber se eu também estava contaminada, se íamos morrer juntas por causa dele. Disse que eu me protegia há muito tempo, que desconfiava de algo e tomava minhas precauções. Mas ela e as outras nunca pensaram nisso. Nunca se protegeram adequadamente. Confiaram cegamente num homem casado que mentiu sobre tudo desde o primeiro dia. Agora iam pagar o preço dessa ingenuidade da pior forma possível. O pânico tomou conta dela quando entendeu o que aquilo significava. Não era só a humilhação de descobrir que não era especial, não era só ter jogado dinheiro e tempo fora. Era ter arriscado a própria vida por um homem que não valia absolutamente nada. Ela levantou da cadeira como uma louca. Disse que precisava ir ao médico imediatamente, que não podia ser verdade. Mas a realidade estava ali, impressa no papel, assinada por um médico. Foi nesse momento que pronunciei a frase que ela nunca mais conseguiria esquecer. As palavras saíram da minha boca como punhais certeiros, diretas ao coração do problema. Não gritei, não elevei a voz, não demonstrei raiva. Falei com a tranquilidade de quem já sabia como tudo terminaria desde o começo. E essa calma tornou a frase ainda mais devastadora do que qualquer grito jamais poderia ser. Você veio aqui achando que ia me destruir, mas esqueceu de uma coisa importante. Quem mexe com mulher de verdade sempre sai perdendo. As palavras ecoaram na sala como um trovão em dia de tempestade. Ela me olhou com aquela expressão de quem acabou de levar um soco no estômago. Sem ar, sem reação. A frase simples carregava todo o peso da situação que ela havia criado para si mesma. Ela tentou responder alguma coisa, mas as palavras não saíam. Abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. O impacto daquelas poucas palavras foi maior do que todas as revelações que eu havia feito até então. Era o resumo perfeito de tudo o que aconteceu ali. Ela subestimou completamente com quem estava lidando e agora pagava o preço da própria arrogância. Levantei da cadeira e comecei a recolher todas as fotos e documentos da mesa. Coloquei tudo de volta nas pastas, com a mesma calma de quem organiza receitas de bolo. Ela continuava ali, parada, processando lentamente a dimensão do que havia perdido naquela tarde. Não era só o amante que estava perdendo. Era a própria dignidade, a saúde, a paz de espírito. Era a vida inteira que precisaria ser reconstruída do zero. Quando terminei de guardar os papéis, ofereci um copo d'água para ela. Disse que podia usar o banheiro se quisesse se recompor antes de ir embora. A gentileza na minha voz contrastava brutalmente com a devastação que eu havia causado na vida dela. Era como oferecer um curativo para alguém depois de desferir o golpe mortal. Ela aceitou a água, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo. Foi até o banheiro cambaleando como se estivesse bêbada. Ouvi a torneira sendo aberta. Imagino que tentou lavar o rosto, tentar apagar os vestígios do choro, mas não tinha maquiagem no mundo que pudesse esconder a humilhação que ela sentia por dentro. Quando voltou para a sala, parecia uma mulher completamente diferente da que havia chegado ali, algumas horas antes. A transformação era impressionante e assustadora. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Parou na soleira e se virou para mim uma última vez. Quis dizer alguma coisa, talvez um pedido de desculpas, talvez uma ameaça. Mas o que saiu da boca dela foi apenas um sussurro rouco. Como você consegue dormir à noite sabendo de tudo isso? Eu sorri e respondi. Muito bem, obrigada. E você? Como vai dormir sabendo que jogou sua vida fora por tão pouco? Ela saiu da minha casa sem olhar para trás, com os ombros curvados e os passos incertos. Fiquei na janela observando ela entrar no carro e ficar ali parada por alguns minutos, provavelmente tentando processar tudo o que havia acontecido. As mãos dela no volante tremiam tanto que demorou para conseguir ligar o motor. Quando finalmente partiu, eu sabia que nunca mais haveria pela frente. A lição havia sido dada e tinha certeza de que foi bem aprendida.
Voltei para dentro de casa e encontrei meu marido saindo do quarto, com aquela expressão de quem não sabia se ria ou chorava. Ele havia escutado toda a conversa e percebido que o jogo havia mudado completamente de figura. Não era mais ele quem controlava a situação. Não era mais ele quem decidia as regras. O poder havia mudado de mãos de uma forma que ele jamais imaginou possível. Ele tentou conversar, quis saber como eu descobri tudo, há quanto tempo sabia das traições dele. Perguntou sobre os exames médicos, se era verdade o que eu havia mostrado para ela. Respondi com a mesma tranquilidade que usei durante toda a tarde. Agora você sabe como é estar do outro lado da mentira. A expressão no rosto dele foi quase idêntica à dela quando ouviu minha frase final. Nos dias seguintes, outras amantes começaram a desaparecer da vida dele. Algumas ligavam chorando, outras mandavam mensagens desesperadas, perguntando se era verdade o que tinham ouvido. Todas recebiam a mesma resposta. Ele não podia mais se arriscar a contaminar ninguém. O médico havia proibido qualquer tipo de relacionamento. Era mentira, claro, mas elas não sabiam disso. E ele não podia contar a verdade sem admitir que havia sido completamente enganado pela própria esposa. A casa ficou estranhamente silenciosa nas semanas seguintes. Ele não recebia mais ligações escondido, não inventava mais desculpas para sair, não chegava mais tarde com perfume estranho na camisa. O celular que antes vivia apitando, agora ficava mudo sobre a mesa. Era como se eu tivesse cortado todas as raízes de uma erva daninha de uma só vez. E assim, com apenas uma frase bem colocada no momento certo, eu reconquistei minha casa, minha paz e meu marido. Ela havia entrado como amante achando que ia sair como esposa, mas saiu humilhada sabendo que nunca foi nada além de uma ilusão. A verdade sempre vence no final, especialmente quando está nas mãos de uma mulher que sabe exatamente como usá-la. Depois de ouvir toda essa história, como vocês acham que devemos lidar com traições tão profundas? É possível perdoar e reconstruir? Ou algumas coisas realmente não têm volta? Deixem suas reflexões nos comentários, porque histórias como essa nos fazem pensar muito sobre relacionamentos e confiança. Se você quer continuar acompanhando histórias que mostram que nunca é tarde para ser feliz, ative as notificações aqui do canal Diário da Vovó 3. Porque cada história que é contada aqui é um lembrete de que a vida ainda tem muito para oferecer, para quem tem coragem de aceitar os presentes que ela traz. Você está disposto a abrir seu coração mais uma vez? Ou vai deixar o medo decidir o resto da sua história? Deixe a sua resposta aqui embaixo, nos comentários. Vou deixar mais um vídeo aqui no final. Essa outra história desta vovó vai te surpreender. Clica e vai assistir. Beijão da vovó Dionísia. E fiquem todos com Deus.